Exemplo 5.6. Então vamos voltar à pergunta que foi formulada no início do capítulo. Qual é o fator responsável pela sensação de perigo para alguém que está no último carro de uma montanha-russa? Então, considere uma composição com 10 carros iguais de massa total emão. Então, a soma de todas essas massas aqui é emão. Muito bem. E despreze a massa dos engates. A figura ao lado aí mostra a composição logo depois que o primeiro carro começou a descer uma rampa de atrito desprezível e ângulo θ. Então tem um ângulo θ aqui. E aqui nós temos o primeiro carro na descendente. A figura 17b mostra a composição pouco antes de o último carro começar a descer. Então aqui está com o último carro antes de começar a descer. Aí ele pergunta qual é a aceleração da composição nas duas situações. Então ele quer a aceleração aqui, de todos, né? E a aceleração aqui. Novamente, né, a aceleração de um é igual à aceleração do outro, porque não tem nenhuma, a corda não está esticando nada. Então se esse aqui varia a velocidade em 1 metro por segundo, esse aqui também vai variar por 1 metro por segundo. A aceleração de todos os carrinhos é a mesma, certo? Então, para ficar um pouco mais claro, vamos só tentar substituir isso por algo que seja um pouco mais interessante. Então, eu vou pôr aqui, ó, um bloquinho cuja massa é eminho e um blocão cuja massa é emão, tá certo? Ponto. E esses caras aqui, tem aqui, vamos pôr uma roldana aqui, estão aqui ligados por uma corda. Muito bem. Então, como sempre usual, vamos começar a descrever as forças atuando sobre esses objetos. Como não tem atrito, tá certo? Esse aqui tem uma força gravitacional, mas a força gravitacional aqui cancela com a força normal. Então, para a gente aqui na análise do problema, ela não vai ter muita utilidade. Isso porque não tem atrito. Se tivesse atrito, como a gente vai ver no capítulo seguinte, isso vai ser importante. Sem atrito, totalmente desprezível, não importa para a gente. Então, a única força que eu vou ter aqui é uma força de tensão atuando na direção aqui que eu vou chamar de mais J. Certo? Aliás, vou chamar de mais I. Bom, nesse aqui, nós temos, como esse aqui tem uma tensão para cá, então, se esse cara puxa o carrinho puxa ele, esse aqui também tem uma tensão atuando, retendo aqui, né, a queda do carrinho em mim, tá certo? Além disso, agora sim, a parte da força gravitacional aqui faz sentido analisar, porque ela tem uma componente na direção do deslocamento. Então ele tem aqui uma força E'G, porém, dessa força E'G, você tem uma componente aqui, ó, dela, que está puxando todo mundo ali para trás, tá certo? Se esse ângulo é θ, então veja, eu vou puxar um triângulo retângulo aqui, ó. Se esse é θ, aqui é 90, então aqui, ó, é 90 menos θ. Tá certo? Logo, aqui faz 90, então aqui nós temos um ângulo θ também. Ó, 90, θ, aqui é 90 menos θ. Como esse ângulo aqui em verde aqui, ó, é 90, ó, aqui e aqui é 90, se esse é 90 menos θ, esse aqui tem que ser θ, de tal forma que é θ mais 90 menos θ dê 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Certo? Então está aqui o meu ângulo θ nessa direção. Beleza?
Então vamos puxar aqui, fazer o meu triângulo retângulo aqui para entender, ó. Ó, aqui tá a minha força mg, vou descrever de lado aqui, ó. Tá aqui meu bloquinho eminho, ó. Eminho. Eu tenho um mg aqui. Tem uma componente aqui. E tem uma componente aqui. Esse aqui é o meu ângulo θ. Então a componente que me interessa, que é o que vai impulsionar o carrinho aqui para fazer ele descer, é essa componente aqui, tá certo? E essa componente aqui, ela está relacionada com o cateto oposto, tá certo? Então essa força aqui, se você se atentar, ela vai ser então mg seno de θ. Essa análise dos ângulos é fundamental, mas estou tentando deixar o mais claro possível, porque o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, de forma então que a força, que é a componente aqui, que é a do cateto oposto, é mg seno de θ. Todo mundo entende isso? Sim ou não? Está aqui, aqui. Só para deixar bem claro que isso é o mais importante, é o que é a maior dificuldade dos alunos. Ó. Aí tem uma componente aqui, que é a mesma componente que está aqui. Ó. E tem uma componente aqui. Aqui eu só carreguei para cá, né? O vetor eu posso carregar para onde eu quiser. Se aqui é θ, ó, então o seno de θ é o cateto oposto, que é a componente da força que eu quero, sobre a hipotenusa, e a hipotenusa tem mg. Então mg seno de θ é essa componente aqui, está relacionado com o cateto oposto, e mg cosseno de θ é essa aqui, né, essa componente aqui, que é o que cancelado pela normal aqui, que atua aqui para não fazer esse bloco adentrar o piso. Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa é só perguntar. Mais ou menos? Muito bem. Então, analiso as forças uma a uma. Então, para esse carro aqui, ó, só tem uma força atuando, então tensão é igual a massa vezes a aceleração. E nesse segundo aqui, vou pôr o meu sentido positivo para cá. Então eu tenho que mg, eminho g, seno de θ. Aqui é ruim por emão, né? Porque o emão é a massa de todos. Então aqui, esse bloco aqui eu vou chamar de emão 1 aqui, ó. Então emão 1. E aqui é eminho g, seno de θ. Menos a tensão, porque a tensão está no sentido contrário. Menos a tensão é igual ao meu eminho vezes a aceleração. Está aqui o meu sistema, é só isso que eu preciso. Na hora que eu montei isso aqui, o problema está resolvido. Tá certo? Agora basta substituir quem é o eminho nessa configuração aqui e quem é o emão nessa configuração. E depois, quem é o eminho nessa configuração e quem é o emão nessa configuração para calcular a aceleração. Então, no caso A, o emão é o que está sobre a curva, tá certo? Então nós temos, se a massa total era emão, então nós temos 9 carrinhos sobre a curva, não é isso? Se eu tenho 9 carrinhos sobre a curva, então eu tenho que essa massa M1 é 9 décimos de emão, tá certo? E esse aqui seria o meu eminho, né? Que é o que está abaixo da curva. O meu eminho seria 1 décimo de emão, certo? De tal forma que eminho mais o meu M1 aqui dá a minha massa emão, né? Que é a massa dos 10 carrinhos. Então, quem faz o papel do M1 no item A é o 9 décimos de emão, e quem faz o papel do eminho no item A é 1 décimo de emão. Tá certo?
Agrupando essas duas equações, simplesmente vou pegar minha tensão e substituir aqui. Então eu tenho que minha relação é mg seno de θ menos Emão 1A é igual a Eminho A. Tá certo? Substituindo as minhas massas nas expressões, então no item A eu vou ter o Eminho, 1/10 de Emão. 1/10 de Emão, que multiplica G seno θ, menos o Emão 1 aqui agora no item A é 9/10 de Emão, que multiplica a aceleração, e isso aqui é igual a minha massa vezes a aceleração, que no fundo vai dar o Eminho vezes A. Quem é que está puxando? O Eminho é 1/10 de Emão, 1/10 de Emão vezes a aceleração. Tá certo? Da minha expressão aqui, ó. Esse Eminho aqui, esse aqui era a análise do carrinho 2, tá certo? Então era o Eminho que aparecia aqui e aqui era o Emão. Substituindo aqui, fazendo as contas e tudo mais, você vai encontrar, você tem tudo, ó. Você tem o Emão. Aliás, o Emão ele cancela, né? O Emão vai embora, vai embora, vai embora. Você não vai precisar dele aqui do Emão. Você vai precisar do θ, né? Mas também aqui a gente vai isolar tudo. Se você pegar e jogar esse cara para cá, ó, você vai ter 1/10 mais 9/10 vai dar Emão A igual a 1/10 de Emão G seno θ. O Emão eu corto e tiro que o A é igual a 1/10 de G seno θ. Isso aqui é do item A. No caso B, agora o Emão é igual a 1/10, no meu Emão 1, né, que é o que está na expressão aqui, é 1/10 de Emão. O meu Eminho é igual, agora tem 9, né, então agora são 9/10 de Emão. Então, substituindo para o caso 2, eu vou ter, novamente aqui, ó, essa expressão-chave que a gente isolou a aceleração. Então, eu vou ter 9/10 de Emão G seno de θ, menos Emão 1 agora é 1/10 de Emão, vezes a aceleração. E isso aqui, por sua vez, é igual a Eminho A. O Eminho é 9/10 de Emão A. Trabalhando aqui, passo para cá, somo, isso aqui vai me dar aqui. Emão A é igual a 9/10 de Emão G seno de θ, o que implica, então, que minha aceleração é igual, então, a 9/10 de G seno de θ. Então está aqui a aceleração no caso A e no caso B, tá certo? Bom, como a gente pode ver, tá certo? A aceleração dos carros aumenta significativamente quando a maioria dos carros atinge a rampa, tá certo? Então, nesse caso aqui, minha aceleração, como a gente viu, dava 9/10 de G seno θ. E nesse caso aqui, minha aceleração dava 1/10 de G seno θ. Só que todos os carros têm a mesma aceleração, tá certo? Esse, todos eles têm a mesma
aceleração. A aceleração acontece aí para todos os carros. A sensação aqui que vem de estar sendo arremessado, né, acontece porque nesse caso aqui, ó, ele vai mudar a direção da aceleração quando a aceleração estiver muito alta. Então ele dá a impressão de que vai ser arremessado. Nesse caso aqui, ele muda a direção quando a aceleração ainda não é tão alta assim. Então você não tem uma sensação de arremesso. Esse cara aqui, que senta lá atrás no banco, né, no último carrinho da montanha-russa aqui, nesse instante que a aceleração estava assim e de repente se torna assim, essa mudança acontece com essa aceleração dessa magnitude, tá certo? Então essa sensação aí, essa mudança brusca que dá essa sensação de arremesso aí, que é sentida pela pessoa que está sentado no último carrinho. Mas a aceleração para todo mundo é exatamente a mesma, tá certo? Todo mundo está sendo acelerado com a mesma aceleração.